Glória a Deus, irmãos. Então a gente vai estar começando, mas você que ainda está se conectando, continue se conectando. Amém? Hoje, então, nós vamos conversar aqui sobre um assunto que o Espírito Santo falou comigo nessas últimas semanas. Teve uma rede jovem tremenda que o Espírito Santo estava ministrando, a palavra veio nessa direção. E eu creio que nós vamos crescer juntos aqui. Inclusive, a gente também cresce, vocês crescem, a gente cresce, todo mundo cresce. Amém? O assunto é o agir do Espírito Santo. Quem é esse tal do Espírito Santo? Você conhece esse tal do Espírito Santo? Nós vamos estar conversando aqui então conosco o irmão William. Se apresenta. Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite nós vamos estar juntos. Com certeza, nós vamos estar à mesa, em comunhão, compartilhando a palavra, nos alimentando da palavra de Deus. E vai ser um agir sobrenatural de Deus sobre a vida de todos nós. Deus abençoe. Irmão Cláudio. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, mais uma edição aí do A Mesa. E a nossa intenção nessa noite é trazer uma palavra que venha edificar o teu coração, amém? Venha edificar o nosso coração e venha nos trazer também, por que não, um alinhamento, amém? A pauta dessa noite, ela é forte, É forte. Então, vamos nos conectar aí, deixar o Espírito Santo trabalhar, amém? Trabalhar nas nossas vidas, porque o Senhor está no controle, amém? Glória a Deus. Amém. Então eu vou trazer uma breve introdução e logo eu já vou estar passando a bola aqui para os irmãos. Esse tal Espírito Santo, você que já conhece a palavra há muito tempo, você que conhece a palavra de Cristo na igreja já há pouco tempo, você que talvez nunca pisou numa igreja, você conhece esses três termos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez também você conheça o significado dessas três coisas. O Pai fala do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Filho fala de Cristo, de Jesus. O que nós mais gostamos de fazer nessa vida é falar de Jesus. E tem esse terceiro cara, que é o Espírito Santo. E nós aprendemos que essas três pessoas, elas são inseparáveis. Não tem como tu falar do Pai sem falar do Filho, não tem como falar do Filho sem falar do Espírito Santo, e assim por diante. E nessa noite nós vamos relacionar esse Espírito Santo com tudo que a gente vive, com as experiências que a gente tem nesse ministério, com as experiências que eu creio que talvez você, com certeza, tem no seu dia a dia. Amém? Então eu vou trazer aqui uma visão bem didática, vamos dizer assim, bem simples do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é uma manifestação de Deus, vamos dizer assim. Não vamos entrar no caráter teológico dessa frase, mas a gente vê a ação do Espírito Santo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Várias vezes que Deus se manifestava na terra, ele fazia algo nas pessoas, no povo de Israel. A gente vê o termo Espírito Santo. No Novo Testamento, através de Jesus, nós vimos também várias vezes a manifestação do Espírito Santo, e após a ascensão de Jesus, nós vemos o Espírito Santo de novo sendo mencionado e agindo nos apóstolos, em Atos e em diante, nas cartas de Paulo, a gente vê a menção do Espírito Santo. Então, essa pessoa, ele é Deus, junto com o Pai, com o Filho, eles são um Deus. Mas agora, além dessa visão mais conceitual, eu queria saber para vocês, assim, meio pessoalmente, o que vocês pensam assim, quando vocês ouvem o Espírito Santo? O que passa pela cabeça de vocês, além do que vocês sabem aprender? Pessoalmente não, teologicamente. Pessoalmente primeiro, só para nós dar uma... Pessoalmente, não tem como fugir dessa frase que eu sempre uso, é graça, Quando eu ouço o agir do Espírito Santo, quando eu ouço ele falar, a manifestação dele na minha vida, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é graça. É Jesus lá na cruz do Calvário, e ali ele trazendo à tona toda uma nova vida, vamos dizer assim, para a humanidade, para todos nós. E eu vejo sim, eu entendo graça. Não tem como fugir dessa palavra, que ela engloba muitas e muitas coisas da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. E graça, ela está sempre na minha cabeça. E também relacionado ao agir, o mover do Espírito Santo. Graça.
é o que sempre vem. Glória a Deus. Pessoalmente, o Espírito Santo, quando vem a palavra, né, o Espírito Santo, logo eu vejo o melhor amigo, o melhor conselheiro, o guia, nós temos os nossos discipuladores, nós temos os nossos pastores que são bênçãos, são essenciais na nossa vida, mas nós temos um pastor, um amigo, um discipulador que está com a gente 24 horas, e o Espírito Santo é esse guia, né? É esse condutor, é o melhor amigo. Eu pessoalmente eu faço na minha cabeça eu imagino, eu faço quando a gente ouve o termo presença de Deus, logo eu ligo com o Espírito Santo, né? Como a gente sente a presença de Deus, aquela atmosfera muitas vezes, seja no culto, seja na nossa casa, no meio da adoração, é o Espírito Santo dizendo que ele está presente, né? Se mostrando presente. Então, essa relação. Então, agora, como o Claudio já tinha dado o gancho, e teologicamente, aí, vamos dar uma contextualizada rápida, assim, mais rápido. Vamos lá. É difícil, né? Rápido, né? Vamos levando, né? A gente pode falar, hein? Exatamente, né? Primeiramente, o Espírito Santo, a melhor maneira da gente aprender o que é o Espírito Santo, de entender, é também entender o que ele não é. Primeiramente, o Espírito Santo não é simplesmente uma força, uma luz que está aí, ele não é simplesmente um pensamento bonito, como muitos atribuem também ao Espírito Santo dessa forma. O Espírito Santo não é simplesmente uma alegria, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Né? E também para a gente sabermos um pouco mais do Espírito Santo, nós precisamos entender também sobre as três pessoas da Santa Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós precisamos entender essas três pessoas da Santíssima Trindade. E como o Guilherme falou agora há pouco, a gente precisa também, no decorrer da live aqui, nós vamos comentar sobre a separação deles, né? Deus Pai, né, teve uma função e ainda tem, logicamente. Deus Filho também, o Deus Espírito Santo está aí trabalhando até os dias de hoje. Como a gente conversou um dia desses, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não foi encerrado ainda, né? É uma continuação. Atos dos Apóstolos não foi encerrado. Atos dos Apóstolos, nós estamos hoje aqui na live dando continuação ao Atos dos Apóstolos, a esse livro maravilhoso. Amém? O culto que tivemos ontem é uma continuação de Atos dos Apóstolos, e a gente vai ver aí o Espírito Santo trabalhando assim desde o começo, né? Lá no Velho Testamento até os dias de hoje. Então o Espírito Santo ele não é simplesmente uma alegria espontânea, ele é uma pessoa, ele tem pensamento, ele tem vontades, ele tem poder e ele é essencial na nossa vida. Amém? Já vou entrando. Então, o Espírito Santo, como nós falamos, né? Ele é o amigo, o conselheiro, e o irmão Cláudio falou algo muito importante. Ele tem todo o poder, porque o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, meu Deus. E é tremendo assim, ó. Vamos caminhar um pouquinho na palavra. Eu creio que talvez meus irmãos aqui já pegaram essa base bíblica, mas eu vou tomar deles. Gênesis, quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem a nossa. Ele está dando a referência ao Filho e ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava na criação, anteriormente isso, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né, sobre o abismo ali em Gênesis capítulo 1. Então o Espírito Santo é Deus, é a Trindade agindo desde o início, né? E o Espírito Santo ele é Deus, é essa pessoa, e creio que a gente vai caminhando, né, no decorrer da live, mas algo muito importante, né? No Novo Testamento ali, né, pegamos o início, quando Jesus estava sobre a terra, quando o Filho de Deus, o próprio Deus Filho, estava andando com os homens, era o Deus conosco, né? Era Jesus com Pedro, Tiago e João. Jesus ali pregando o reino, curando os enfermos e tudo no mover na direção do Espírito Santo de Deus. Então a gente vê o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, na dependência do Espírito. Glória a Deus! Mas algo muito importante, como os meus irmãos falaram aqui, após a cruz, após a ressurreição, o Espírito Santo, ele vem, né, nós vamos chegar lá em Atos 2, ele vem sobre todos nós. E agora já não é Deus do nosso lado, mas é o próprio Deus habitando em nós. E isso é tremendo, meus irmãos.
Esse é o Espírito de Deus. Uma pessoa, o próprio Deus, ele é o poder, ele é o fogo, ele é a simplicidade, ele é a leveza e ele é o Deus que quer fazer morada em nós, habitação em nós. E isso é tremendo, meus irmãos, né? Em Joel 2, 28, diz bem assim, né? E há de ser que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, do 28 ao 29, né? A promessa do derramar do Espírito Santo, né? É o Deus habitando no homem. E como meus irmãos falaram, ele sempre atuou, né, na história da humanidade. Lá no início, no princípio de tudo, e antes, reis e sacerdotes, eles tinham a habitação do Espírito Santo. Hoje, todos nós, hoje todos aqueles que entregam a vida a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada. Meu Deus. Isso é tremendo, né? Fortíssimo. É uma bênção, né? Eu ia mencionar justamente esse aspecto, né? Essa mudança, vamos dizer assim, no agir do Espírito Santo através da história, da Bíblia, da nossa história, né? Como tu falou, primeiro o povo de Israel via as maravilhas de Deus, né? Via o fogo descendo, o fogo, e o agir do Espírito Santo em geral. E aí vem Cristo se torna o Deus ao lado do homem, né? Deus andando ali na terra, do lado dos discípulos, ensinando a palavra. E então vem o papel do Espírito Santo, né? Quando Cristo sai, mas isso não, de maneira nenhuma, afasta Deus da terra de novo. Cristo veio, estava perto, e agora ele subiu e Deus saiu da terra de novo, né? Aí ele envia o Espírito Santo e aí agora sim é Deus dentro do homem. É uma vez. Nós podemos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando junto, né? Uma mesma intensidade. Isso é poderosíssimo. E é importante a gente enfatizar aqui, pessoal, que no Velho Testamento o Espírito Santo ele não era para todos, né? É algo que a gente precisa enfatizar. O Espírito Santo, hoje nós vivemos uma promessa, Joel capítulo 2, versículo 28, foi que tu leu. Promessa que já foi se cumprir em Atos 2, correto? Correto. E no Velho Testamento ele era simplesmente para os profetas, juízes, reis, amém? E hoje nós podemos viver, né, totalmente, vamos dizer, aquilo que muitos naquela época, naquela dispensação, vamos usar assim, não tiveram o privilégio. Muitos hoje dentro da igreja, dentro das igrejas, não conseguem entender ou mencionar, não conseguem, né, analisar o poder deste Deus que está no nosso meio, que é o Espírito Santo. Por exemplo, eu sou convertido hoje porque o Espírito Santo já trabalhava. Os irmãos que estão assistindo a live, eles tiveram no culto ontem, os irmãos que têm trabalhado na obra, né, se converteram a Cristo através do Espírito Santo. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas não conseguem, né, dar esse valor, vamos dizer assim, como deve ser dado ao Espírito Santo. A gente pode enfatizar aí o grande trabalho desses três deuses, vamos dizer assim, essas três pessoas da Santa Trindade, né, que nós consideramos apenas um Deus, porque eles trabalham de uma maneira muito igual, né? E a gente precisa entender essa maneira, essa unidade que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalha. A gente vê aí, lá no começo, Deus criando os céus e a terra. A gente vê logo após Jesus vindo, né, e pagando com seu sangue pela nossa vida, e a gente consegue também ver o agir do Espírito Santo hoje. Deus Pai começou, criou. Jesus, Deus Filho, veio para nos comprar. Após a sua ascensão, ele mandou o Consolador, que é aquele que é responsável por estarmos aqui. Por exemplo, quando nós tivemos uma vontade, né, de pregar a palavra de Deus, então quem foi o responsável? O Espírito Santo. A gente muitas vezes só atribui a Deus ou a Jesus. É claro, quando a gente atribui milagres, capacidades a Deus ou a Jesus, é lógico, né, que esse agradecimento, vamos dizer assim, recai sobre todos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a gente precisa entender, até de uma forma didática, que quem atua hoje, quem trabalha hoje na terra, em nossa vida, em nosso meio, é o Espírito Santo. Para dar uma dimensão desse poder, eu acho que muitas vezes a gente tem uma escala meio invertida das coisas, né? A palavra diz que uma vida vale mais que o mundo todo.
certo? É bem assim que está escrito, né? Isso. E a gente atribui o poder de Deus a muitas maravilhas externas, né? Há muitas coisas da nossa vida, muitas vezes, o poder, né, para nos abençoar, seja lá que tipo de bênção, seja materiais, etc. Ou o poder para mudar a sociedade, o poder para fazer tantas coisas grandes, né, e que afetam muitas pessoas. Mas a palavra diz que o maior poder está num coração se converter. Qual é o tamanho do poder que precisa para te fazer uma pessoa reconhecer o pecado dela e se arrepender? Esse é o tamanho do poder que está investido no Espírito Santo, porque isso é ele quem faz. Isso é tremendo, né? Porque a gente pode entender então que o maior milagre é um paralítico andar, o maior milagre é um morto ressuscitar, o maior milagre é um homem, uma pessoa quebrantar o seu coração, se arrepender, liberar o perdão. E isso quem faz é o Espírito Santo, né? E isso é tremendo e algo assim, adentrando isso, né? Talvez a gente não entenda trazer isso essa noite para nós, aproveitar. Os irmãos também. Talvez a gente não entenda a dimensão do que é o próprio Deus, o Espírito Santo habitando em nós, dando o gancho nisso que vocês estão falando. Tamanho é o poder, né? Eu acho que as limitações que nós temos, as dúvidas que nós temos, a falta de ousadia e de autoridade, é porque talvez a gente não entenda essa revelação, né? É o próprio Deus habitando em nós. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Isso é tremendo, né? Como a gente estava conversando sábado, né? O irmão Cláudio falou sobre Sansão, né? Se a gente vai pensar num herói, eu gosto de olhar Marvel, DC, olhar o Homem de Ferro, os Vingadores, eu gosto de olhar. Todo mundo também gosta de olhar. E a gente vê aqueles super-heróis ali, mas aí tu vai na Bíblia, antes de pensarem os autores lá de se criar esses super-heróis, a Bíblia já relatavam que era Sansão, bem característico. Olha o poder que aquele homem atuava no Antigo Testamento. Creio que não seja o propósito de Deus nos dias de hoje atuar daquela forma, mas olha o poder, é o próprio Deus, né? Não há limitação. Em Cristo, através do Espírito Santo, não há limitação. É forte, né? É forte. Não tem limitações, né? E o próprio Sansão, e é interessante falar que lá no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, agia, mas também ele saía. Não era permanente. Não era algo que permanecia. Né? Ele vinha sobre o profeta ali, Deus usava, Deus fazia, Deus falava, mas ele também, né? Isso dá um outro gancho ainda, a mesma direção, na verdade. Que antes, talvez, Deus pegava uma pessoa, um profeta, alguém, um juiz, dizia, toma aqui o Espírito Santo, está contigo, faz o que eu tenho que fazer, terminou? Funcionou? Volta o Espírito Santo, tchau, tá liberado. Agora, nós temos um salvo, porque o Espírito Santo está sempre aqui. Então, o nosso ministério ele não para. Exatamente. Porque diz, o Espírito Santo está aqui. Exatamente. É isso aí que a igreja precisa entender hoje. Que antigamente o Espírito Santo era privilégio de alguns. Era privilégio de alguns. Aí depois vem Joel lá, Deus usando a boca do profeta Joel, profetizando ele, chegará um dia que eu derramarei, disse Deus, do meu Espírito. Eu imagino, Guilherme, William, eu imagino quando o profeta Joel profetizou essa palavra. Não, tu imagina só as pessoas que ouviram essa palavra. Porque fala ali, né, que ele viria também sobre os servos, sobre as servas, vamos dizer assim, cativos. Amém? Aí tu imagina as pessoas que estavam ali ouvindo esta profecia, que logicamente naquela época todas aquelas pessoas ali não puderam ter esse privilégio de Atos 2. Mas eu fico imaginando as pessoas ouvindo essa profecia, Joel profetizando que Deus havia falado, chegará um tempo que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu imagino aquelas pessoas, né, que sonhavam em Deus falar através delas, né, pensando, poxa, imagina ela se perguntando depois daquelas rodinhas, né, conversando umas com as outras, dizendo, tu viu o que o profeta falou? Pegou? Tu imagina que o profeta, tu analisou que o profeta falou que esse Espírito que estava sobre ele também viria sobre mim? Imagina aquelas rodinhas de pessoas sonhando com aquela profecia que aconteceu em Atos 2 e se estende até os dias de hoje, porque até naquele tempo, Guilherme, não vai esquecer, né? Tu está tentando falar, o Espírito Santo ele vinha sobre profetas, sobre reis, amém? Vinha por momentos que Deus queria fazer algo a mais, enfim, vem de várias formas, mas a gente poder entender e mensurar o poder
né? E essa presença maravilhosa, como diz essa canção que estava tocando aqui, né? Presença maravilhosa que nós temos hoje, que é o Espírito Santo, e ele não vem simplesmente em uma visitação e sai, não, ele é permanente. Amém? Amém. Antes de retornar com o Guilherme, a gente vê, olha o plano, olha o projeto de Deus, né? O Filho, Deus se manifestou, né, como o irmão Cláudio estava dizendo, através de homens. Ele levantou homens num determinado tempo, encheu eles do seu espírito e atuou de uma forma poderosa na terra. Num determinado tempo, o próprio Deus Filhos dos Deus agora vem entre os homens. Aí olha o projeto de Deus, né? Porque em João 14, versículo 16, diz bem assim, Jesus falando, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, como meus irmãos estavam falando, para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O próprio Jesus falando, né? Eu vou ir, porque não acabou aqui. Né? A cruz não foi o fim, a cruz é o começo, né? Agora é o Espírito Santo e tudo o demais que nós estamos conversando, né? E dando um gancho aqui, já vou deixar para meus irmãos, em Efésios 4, eu quero que o irmão Cláudio abra aí Efésios 4:30, eu vou ler aqui, vou ver se na versão dele está diferente. Efésios 4:30, você que é rápido no gatilho aí, vamos ver se você encontra aí. Vamos lá, meus irmãos, vamos interagir. Efésios 4:30, diz bem assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aqui vem um time agora, mas vou deixar quieto. O que diz aí na tua versão? A mesma coisa que a mesma coisa. Em outras versões diz não apagueis. Não apagueis. Então a gente vê que o Espírito Santo, né? A estratégia de Deus Pai e do Espírito Santo, né? O Pai, né? Eu vou manifestar. Após aquela do homem, né? Eu não desisti do homem. Eu vou levantar em cada época um homem ao qual eu vou encher do meu espírito e ele vai resplandecer naquela geração para que o homem se converta também. Aí o próprio Deus, né? A Trindade. Agora vamos nós lá. Vamos pagar o preço. Vamos pagar o preço que eles não conseguem pagar. E após isso, agora vamos habitar dentro deles. E vamos ser o selo para o dia da redenção. Quem nos conduz, quem nos faz... Quem vai nos fazer, quem nos faz permanecer no caminho da salvação, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, a cada dia ser uma pessoa melhor, não é simplesmente o meu intelecto, não é simplesmente eu cumprir uma cartilha de regras, não é simplesmente eu bater o cartão na igreja, é eu entender que o Espírito Santo é tudo isso que meus irmãos falaram e que eu preciso ter um relacionamento com ele. Porque a palavra está dizendo assim, ó, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meu irmão, meu amigo, tem dúvida da tua salvação? Vai conversar com o Espírito Santo. É ele que é o selo. É ele que nos conduz. É ele que vai quando Cristo, quando o final de tudo chegar, é ele vai nos dar certeza. Ele nos dá a certeza da salvação. O Espírito Santo de Deus. Isso é forte, né? Eu ia dizer ali, conforme eu estava vendo, imaginando, eu vi a nossa geração, a minha geração, a geração de vocês, a geração de quem está assistindo, sendo a geração que menospreza, muitas vezes, esse poder do Espírito Santo, essa autoridade que foi concedida à igreja. Quando a gente limita o nosso próprio ministério, quando a gente limita o que Deus pode fazer na nossa vida, nós não estamos reconhecendo o Espírito que habita em nós. Aquilo que Cristo falou que nós faremos, obras maiores que a dele. Nós estamos sendo a geração que ouviu a profecia através da palavra, que ouve essa profecia todos os dias, mas por falta de fé, por falta de temor, pelo que for, a gente ignora o tamanho poder que Deus quer operar através de nós. Tanto para a nossa própria vida, a gente vai atropelando a pauta aqui, é o que Cristo quer fazer em nós, a gente nos arrepender do nosso pecado e voltar para a essência. Voltar para a adoração, voltar para a presença de Deus, mas também o que Deus vai fazer através da nossa família, no lugar onde nós estamos, na igreja onde nós estamos plantados. Eu creio que isso eu sei que a partir de agora o Espírito Santo está falando sobre isso comigo, a gente reconhecer
que a presença dele está sobre nós por um propósito. Né? Que cada momento que a gente não vive o Evangelho intensamente, a gente está menosprezando o poder do Espírito Santo. Achando que, sei lá, cada um tem o seu motivo, né? Mas às vezes achando que nós não temos força para fazer algo, quando é pelo poder dele, poder que no Antigo Testamento conseguia fazer tantos milagres, e faz tantos milagres no nosso meio, né? Mas poder que consegue convencer o coração do pecado, da justiça, enfim. Forte, né? E é tremendo isso, né? Porque se a gente for ver, nós dependemos do Espírito Santo para tudo, né? A palavra diz que para nós adorarmos o Senhor é o Espírito que nos conduz, né? Tudo é o Espírito Santo, tudo é o Espírito de Deus, né? Eu acho que parte desse entendimento, né, que nós somos dependentes do Espírito Santo, né? Parte desse entendimento que é o mais de Deus e a nossa geração ser marcada, porque o desejo do coração de Deus, do Pai, é marcar esse tempo, né? Não é utópico, né? Isso é o que está no coração de Deus. E o Espírito Santo, meu Deus, né? Creio que a pauta, a gente vai caminhar em muitas coisas, mas o Espírito Santo, ele habitando em nós, há tantas ferramentas, né? Há tantos dons, né? E tudo mais, e nós não podemos limitar o agir do Espírito Santo em nossa vida, né? E algo aqui que eu quero frisar também, né? O Espírito Santo, ele trabalha juntamente com a palavra, né? É a palavra e o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo nunca vai conduzir fora da palavra, né? E o Espírito Santo, ele vai sempre glorificar quem? Jesus. O Espírito Santo sempre vai glorificar o Filho, vai glorificar o Pai, né? Jesus vai ser exaltado. E eu me lembro que a gente conversava muito, os pregadores, nossos pastores também, o exemplo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não glorifica ele mesmo, ele glorifica o Filho, e o Filho glorifica o Pai. É tremendo isso, né? A natureza da Trindade, da natureza de Deus, né? Isso é forte. Trabalham junto, né? Uma unidade imensa. A igreja, ela precisa entender, ela entendendo o Espírito Santo, ela vai entender Jesus, ela vai entender Deus Pai, né? E se a igreja entender o poder da unidade, a unidade que essas três pessoas da Santa Trindade trabalham, a igreja realmente ela vai conseguir avançar, ela vai conseguir realmente ser aquilo que o Espírito Santo quer que ela seja, ela vai fazer aquilo que o Espírito Santo quer que ela venha a fazer, e as obras para a sociedade vinda do Deus Pai vai realmente fluir. A igreja precisa entender isso, a igreja precisa entender que ser igreja não é vir para o templo, entrar, cantar algumas canções, orar e pronto, está resolvido o meu problema. A igreja precisa entender que ela veio aqui para ser capacitada ainda mais. Amém? A igreja precisa, exatamente, ela precisa entender que quem está com ela é um Deus, o Deus Espírito Santo. Ele está pronto sim para aliviar dores, para capacitar, ele está pronto para dar direção, mas a gente precisa entender quem é o Espírito Santo. Amém? Há uma canção da Nívia Soares, que na verdade ela está nos Evangelhos, né? Que é quando Pedro, os discípulos, né, comentam com Jesus que a multidão começa a chamar de Jesus, o profeta Elias voltou, o João Batista ressuscitou, e aí, né, Jesus pergunta a eles, Pedro traz aquela revelação tremenda, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né, e na canção da Nívia Soares ela traz algo muito interessante, se não me engano está em João capítulo 1, no decorrer do capítulo, e ela fala assim, e agora quem dizes que tu és um profeta ou um agitador qualquer, mas o teu Espírito me revela quem tu és. E aqui João 14,17 diz assim, o Espírito é verdade que o mundo não pode receber. Então, como é que o mundo não consegue ver Cristo como nós vemos? Por quê? Porque o Espírito Santo não habita neles. E isso que o irmão Cláudio falou também. Porque quem nos revela o Filho é o Espírito Santo. Isso é revelação, irmãos. Isso é revelação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a ver Jesus não como um fracassado na cruz, como está pregado em alguma maneira, não, ela nos leva a ver que Jesus, sim, ele foi humilhado, transpassado por causa das nossas iniquidades, mas ele ressuscitou, ele é vivo e está presente através do Espírito de Deus, né? É uma revelação, o mundo não consegue entender, mas como é que o mundo vai entender? O Espírito Santo através de nós, na nossa vida, e nós dando um testemunho desse encontro e dessa revelação de quem é o Cristo. Amém? Vocês conseguem entender agora do porquê de pessoas não conseguirem entender, e muitas assim chamam cristãos
até os dias de hoje, de loucos, eles não conseguem mensurar, né, ter essa fé que nós temos. O William acabou de falar ali, porque eles não conhecem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá capacidade para entender, para termos fé e para termos sim um desejo imenso de ter esse segmento em Cristo. O porquê das pessoas da sociedade hoje não conseguir entender o cristianismo, não conseguir entender do porquê eu estar numa igreja, do porquê eu orar, do porquê eu estar numa igreja cantando para o Senhor. Todo o porquê está aqui no versículo que o William leu, porque não conhece o Espírito Santo. Não conhecendo o Espírito Santo, logicamente não consegue entender o sacrifício de Jesus, também não consegue entender o poder maravilhoso, né, de Deus Pai. Então, aqui está a resposta do porquê que a sociedade não consegue entender do porquê nós estamos na igreja, muitas vezes de segunda a segunda. E com prazer, né? Vamos dizer assim, nós aqui no Ministério, nós trabalhamos direto, praticamente de segunda a segunda aqui, é uma escolha nossa. Amém? É uma escolha nossa que realmente muitas vezes o corpo está cansado, muitas vezes sim, o velho homem ou a carne está dizendo não dá para mim, mas dentro de nós, né, o Espírito Santo trabalha de uma forma dizendo vai na tua força, vai que eu estou contigo e as coisas vão acontecer, eu vou trabalhar na tua vida. Esse é o porquê da sociedade hoje não conseguir entender do porquê nós estamos hoje aqui nessa live. Muitos não conseguiram entender do porquê nós viemos ontem para a igreja cultuar a Deus, 3 cultos, né, no dia de ontem, na noite de ontem, e é por isso da sociedade não conseguir entender Deus, porque não conhecem o Espírito Santo. Precisamos entender o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ter o entendimento que Ele tem para nos dar, para nós sim, a partir daí, nos achegarmos a Deus e entender o sacrifício de Jesus e honrá-lo com as nossas atitudes. Amém? Tudo está inserido no agir do Espírito Santo, desde de Atos capítulo 2, ali onde a igreja começou a se formar na descida do Espírito Santo. Amém? Isso me faz pensar da profundidade da palavra unção. Aí vamos conversar agora. Né? Porque a gente usa muito essa palavra unção, e a gente usa para descrever várias coisas diferentes muitas vezes. Né? E a unção, eu creio que na base assim, seria a capacitação. Né? O Cláudio falou várias vezes a palavra capacitação. E está diretamente ligada com o agir do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos capacitados, habilitados para tantas coisas. Então, será que de fato essa unção é a presença do Espírito Santo no nosso interior? Essa capacitação, ela é diretamente isso, o Espírito Santo? Eu creio que primeiro a gente tem que partir do início do quê? Deus usa quem Ele quer. Então, se no momento Deus quer usar uma pessoa que vive na iniquidade, no pecado, mas Deus tem um próprio, não, vou usar porque, primeiramente, por que Deus vai usar? A gente entendeu isso, a gente vai chegar aí, nós entendemos isso. Deus usa quem Ele quer, independente da pessoa que for. Mas por que Deus usa quem Ele quer? Porque Ele quer alcançar um objetivo, que é quem? Pessoas. Ele quer que o nome deles seja glorificado e que pessoas venham quebrantar o coração, entregar a Cristo e serem salvas. Então Deus vai usar quem Ele quer, porque outros serão alcançados. Então a gente pode entender que naquele determinado momento, Deus é Deus, o Espírito Santo é Espírito Santo, o Espírito Santo vai encher meu irmãozinho aqui, esse rapazinho aqui está, por exemplo, está no pecado, está só rachando, como a gente diz, né? Mas eu vou usar ele, porque tem um povo que precisa ouvir. Tem um povo que precisa. Meus irmãos, aí abre um leque, a gente pode, mas não é o caso nesse momento, então calma o coração. Aí vamos caminhar. Mas a unção, quando a pessoa, algo que nós temos que entender. Deus usa quem Ele quer para um propósito que são pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Amém. E o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo e a unção. Todos aqueles que têm uma vida com o Espírito Santo de Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, honram o Espírito Santo, eles estão cheios da capacitação, isso, da unção, porque a unção é para um propósito. Isaías 61, vamos abrir Isaías 61, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia para não ter erro. Isaías 61, meus irmãos, vamos lá. Quem não lê Bíblia vai ler Bíblia hoje. Glória a Deus. Não precisa ler, né? Só ouvir ele falando. Isaías 61. Vamos abrindo aí, né, pessoal? Abrindo aí. Olha o que diz Isaías 61.
Você pegou então, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para o propósito de glorificar o nome dEle e as pessoas venham ser salvas. Através de Cristo Jesus. Isaías 61 diz então, essa aqui é a pessoa que tem um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. O Senhor me ungiu para a um propósito. Então todos aqueles que têm um relacionamento com o Espírito Santo estão ungidos. Ungir, unção. Está falando da mesma coisa. Há uma unção. Mas nem todos que no momento estão na unção têm um relacionamento com o Espírito Santo. Então você está entendendo? Todos aqueles que têm um relacionamento com o Espírito Santo, o Senhor me ungiu a uma unção para um propósito. Mas nem todos que em um determinado momento estão com a capacitação têm um relacionamento com o Espírito Santo. E como é que eu sei a diferença? O fruto, a vida da pessoa. Né? Aí nós damos um gancho lá em Gálatas 5, capítulo 5, os frutos do Espírito. Né? 5:22, os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Entendeu, meu irmão? Então, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para um propósito. Todos aqueles que têm um relacionamento com o Espírito Santo, e Isaías 61 se cumpre na vida deles. Mas nem todos que estão capacitados por um determinado momento, porque Deus quer usar para um objetivo, que é glorificar o nome dele, que pessoas sejam salvas, têm um relacionamento com o Espírito Santo. E como eu vejo isso? Os frutos do Espírito. Amém? Foi um norte. Aí um outro... né? E essa unção, né? Capacitação para um propósito. Parte dessa capacitação, creio que toda essa capacitação vem do agir do Espírito Santo até o ponto de que a gente precisa, por exemplo, receber algo da parte de Deus, né? Para poder exercer, certo? Esse propósito, faz sentido isso? A gente precisa receber algo da parte de Deus para exercer o propósito da unção. Então, e aí o Espírito Santo está na jogada, porque sem o Espírito Santo não tem como tu receber algo de Deus. Né? Fica inerte. Então, não é uma pergunta, é uma afirmação. É isso aí que acontece. De poder ter um relacionamento, qualquer que seja, com Deus, receber uma revelação ou qualquer coisa que vai fazer parte dessa capacitação, tu vai ter que estar... né, quem está operando ali é o Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo ele não vai estar fora da jogada. Não vai estar fora. Nunca. Vai estar sempre na jogada. E no Velho Testamento também era da mesma forma, é poderosíssimo. Êxodo capítulo 31, olha o que está falando aqui, sobre capacitação, tu falou, né? O Espírito Santo sim, ele vem e capacita o ser humano, sim, e não muitas vezes só para pregar, mas também para várias e várias situações, enfim, para tudo que Deus quer, né? Êxodo capítulo 31, olha o que fala ali, capítulo 31, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eis que eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, com sabedoria, com prudência e consciência de toda a arte. Deus usou aqui então esse homem, chamou esse homem, né? Eu entendo aqui que ele não tinha essa capacidade, ele não tinha, né? Dentro do contexto aqui, foi ele que trabalhou num tabernáculo móvel, foi ele que fez a Arca da Aliança. E Deus está falando aqui, falou para Moisés que ele chamou esse homem e capacitou, ou seja, encheu este homem do seu espírito e através do seu espírito capacitou ele para a boa obra. A obra de artifício, trabalhar com ouro, trabalhar com prata, diz a sequência aqui, trabalhar com madeira, porque se nós vamos pensar, de repente muitas pessoas aí pensam que simplesmente Moisés juntou umas tabuinhas lá e fez a Arca da Aliança. Não foi dessa maneira. Muitos pensam aí que simplesmente, né, pegaram lá um todo, fizeram ali o tabernáculo móvel. Não, a Bíblia está dizendo que Deus chamou um homem. E a Bíblia, na sequência, ainda fala, você pode ler na sua casa, aí a sequência, que Deus, além de chamar um homem, ainda pegou pessoas para trabalhar com ele, então capacitou todos do seu espírito. O que eu vejo aqui? Essas pessoas não tinham capacitação para isso, não tinham entendimento para desenhar, é o que fala o contexto aqui, com pedras, né? Trabalhar com ouro, com prata. Então Deus vem e pega essa pessoa e enche essa pessoa do seu Espírito. Então o que o Espírito Santo é uma capacitação. O Espírito Santo nos traz o quê? Uma capacidade para fazer aquilo que antes
ou outrora nós não teríamos essa capacidade. O que eu vejo aqui? Eu vejo esse homem, Basiléu, sem capacidade nenhuma, mas eu acredito que Deus trabalhou e viu o coração dele, né? Mas Deus então vem e coloca do seu espírito dentro dele e o capacita para boa obra. A gente está falando de Às capacitação. vezes até moldou o coração do cara. Moldou o coração do cara. Tem o Espírito Santo. Com certeza, deu para ele sim a ciência de trabalhar, de fazer aquelas molduras, enfim, o próprio Espírito Santo capacitou para um fim. Então, concluindo aqui aí, não sei se eu concluí certo. Quando a gente fala em unção, quando estiver falando em unção, ouvir falar em unção, a gente está mencionando o Espírito Santo. O que é unção? Unção é aquilo que Deus dá para mim, através do seu Espírito, o Espírito Santo trabalhando em mim, né, me capacitando a ser aquilo que eu não seria sem Ele. Ele me traz, ele me faz eu fazer algo que eu não teria capacidade de fazer sem Ele. Então, a presença do Espírito Santo, ela já vem com tudo isso. É um bojo, já vamos dizer assim. E dentro disso, para a pessoa entender que aí a unção não tem nada a ver, de certa forma, com a aprovação. Não. Porque como o irmão Cláudio falou aqui, né? O irmão Cláudio falou que a capacitação veio sobre um homem que não tinha aquela capacitação. E o irmão Guilherme entendeu o gancho, não, quer dizer que Deus pode ter mudado o coração dele, né? Não se importou muito para ele cumprir aquele propósito. Então o Espírito Santo é o Espírito Santo, sempre é o agir do Espírito Santo. E a palavra diz, né, que todo dom perfeito desce do Pai das Luzes. Então, meu Deus, cara, a internet, o Facebook, o cara lá não é convertido, né? Não se converteu, sabia eu, mas olha, creio que não, a gente sabe, né? Mas olha a ferramenta que é. E várias pessoas são alcançadas pelo Evangelho através do Facebook. Vem uma capacitação de Deus, tudo é de Deus, que é perfeita, a Bíblia está falando. É uma unção, o cara criou lá, programou, né? Mas não quer dizer que o caráter dele está aprovado, né? Não quer dizer que aí eu volto a retificar aquilo que eu falei. Todo aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo, há uma unção, há uma capacitação. Mas nem todos que têm capacitação, a unção, têm um relacionamento, têm a aprovação do Espírito. Né? Entra uma manifestação até bem referente ao Antigo Testamento. Né? O cara vai ser usado ali, mas ele não vai manter a unção. Né? Ele não vai ter a mudança de caráter, ele não vai ter o caráter tratado ao nível dele conseguir manter a unção e desenvolver um ministério. Sim. Né? Porque tudo isso depende da presença. O irmão Cláudio comentou sobre Sansão, né? Se o irmão Cláudio vai me corrigir aqui, mas Sansão ele andava no pecado e ainda ele operava debaixo da unção. Debaixo da unção. Claro que uma hora a casa caiu, né? Como caiu, uma hora a casa caiu. Como caiu. E acontece nos dias de hoje, né? Eu estava vendo um documentário aí, uns 4, 5 meses atrás aí, sim, de um homem de Deus, eu acredito, né? Até então eu acreditava que era um homem de Deus, operando sinais, prodígios, maravilhas aí, realmente tu via que era uma unção. E aí, um tempinho depois, a própria mídia aí estampou o cara sendo preso, né? Sendo preso por formação de quadrilha, sendo preso por estupro, lavagem de dinheiro, e tu via, né, esse pastor então, que até então carregava esse título maravilhoso, né, nas costas, que é ser pastor, ele estava ali sim, Deus usando ele para várias e várias manifestações, cura, libertação, era uma área que ele trabalhava muito na libertação, restauração de pessoas sim, mas estava ali com aquela unção sobre ele, mas não estava, vamos dizer assim, sendo aprovado. E aí, né, abre-se aí um leque para outro assunto, né? Não podemos nem entrar aqui, né? Porque é um assunto que ele vai e pra gente voltar não vai ser fácil, né? Porque então, de repente alguém perguntando aí, como assim, Cláudio? Né? Tava fazendo coisa errada e mesmo assim Deus agindo. Segura a onda aí que de repente, né, nas próximas edições aí a gente entra com esse assunto, porque ele é um assunto que ele vai, e se a gente for por ele aqui, o Guilherme, vai ficar difícil a gente voltar, né? Porque ele abre um leque imenso do porquê. Me permita aqui falar os comentários dos irmãos. Ó. A irmã Valéria falou algo tremendo. Ó. Deus Criador, Deus Salvador e Deus Consolador. Que tremendo, irmã Valéria. A irmã ali na igreja colocou o maravilhoso Espírito Santo, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, operando em cada coração. Presença maravilhosa. E o nosso broge, irmão Fernando, né, ministro do altar, falou algo tremendo. Ó. Se somos nascidos de novo através da conversão a Cristo, passamos a experimentar um relacionamento novo de experiências e vitórias em Deus.
a voz do Espírito Santo encontra-se em conformidade com a Bíblia. E que tremendo isso importa em entender que somos guiados pela pessoa de Deus por meio de sua palavra. Glória a Deus. Tremendo. O próprio usufruir da palavra, né? Entender a palavra é obra do Espírito Santo. Então, para a gente dar prosseguimento, dando um gancho, então, a gente entendeu unção, o Espírito Santo, está tudo ligado, mas a palavra unção, eu já vi muito esse uso, eu creio que eu já usei assim também várias vezes. A gente usa bastante no meio evangélico para descrever aqueles momentos, vamos dizer assim, aquele agir de Deus mais extravagante. Dito fogo e glória, quando o troço está pegando. Estou me fazendo entender? Você que está aí, está me entendendo? No pentecostal, hoje em dia o pessoal dá a palma em cima e não curte muito essa nomenclatura, mas para que vocês entendam, né, os mais antigos, o reteté. Reteté é de os pentecostais, né? Um termo que se usava bastante. Onde é que vem esse termo? Onde é que vem esse termo? Cara, não sei. Tem ideia? Não sei. Eu sei que no congresso que tinha da Assembleia de Deus, né, os irmãos se reuniam e um pastor bem famoso, conhecido, ele usava esse termo, né, para denominar esse mover na hora que a unção vem, ou a manifestação de Deus de uma forma vem, a pessoa, nós vivemos isso, né, e o nosso corpo não consegue mais, não aguenta mais tamanho que a gente pôr de alegria, lembrando, né, que a gente vai tentar isso aí, o Espírito Santo, ele está ali, né, trazendo o mover dele, mas a pessoa está consciente, né, se ela quiser parar, ela para, só que é tão maravilhoso que vamos lá, irmão, vamos celebrar. Não quer de jeito nenhum. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente usa a unção também para falar com esse significado. A gente entende que a unção, na verdade, é mais que isso, né? Vai além. Pode ser capacitado, não depende disso para capacitação. Só que, qual é a ligação que eu quero fazer? Desse conceito, de reteté, vamos usar esse termo aqui, que é mais claro, com o batismo do Espírito Santo. E aí é outro assunto. Vocês queriam conversar alguma coisa antes de a gente entrar em batismo do Espírito Santo? Não, vai lá. Com o batismo do Espírito Santo. Como assim? Muitas vezes a gente atribui ao agir do Espírito Santo esses momentos extravagantes, né? Que tu vê num culto. Mas não só, eu não sei o que você que tem com a sua experiência está imaginando, você está imaginando só aquele momento onde está um culto e fogo e glória, e todo mundo rolando e voando, pulando e chorando e gritando. Mas não só isso, mas também outros agires, vamos dizer, sobrenaturais do Espírito Santo, como você ter uma visão, sabe, uma visão mesmo, onde você, não sei se vocês já tiveram esse tipo de visão, onde tu fecha os olhos e Deus vem com uma imagem, com algo que tu tá vendo que não é uma imaginação comum, é uma visão de Deus, algo sobrenatural. Pra vida, né? Pra vida eu já tive essa experiência assim, a unção tá ali, tu tá te deixando, né, navegar nessas águas do Espírito, ele realmente, como o Will falou ali, ele não vai não vai nos tomar por completo, né? É um culto racional, nós estamos entendendo, é um culto racional, precisamos entender, pessoal, é um culto racional. O Espírito Santo, ele é totalmente diferente, oposto a Satanás, né? O Satanás, ele não é nada gentil, o Satanás, ele chega metendo o pé na porta, arrombando e fazendo o que ele quer. O Espírito Santo não, o Espírito Santo, ele é totalmente diferente, é um culto racional, mas ele nos preenche sim de uma maneira que, se nós deixarmos e navegarmos nessas águas do Espírito, nessa unção, vamos dizer assim, quanto mais nós vamos deixando, nos abrindo para ele, muitas coisas vão acontecendo sim. Tem vários níveis, né? Como o Guilherme está falando aqui. Visões, sim, eu já tive visões naquela unção sobrenatural, eu tenho visão para a vida. Sabe? Sair dali no dia seguinte, pregar a palavra, sair dali no dia seguinte, querer realmente entender a palavra, querer ajudar pessoas, querer ser um salva-vida de pessoas, sim, nessas manifestações eu tinha essas visões, eu tinha várias visões de pessoas na rua precisando de uma palavra, precisando sim de um agir do Espírito Santo na vida delas, através de um abraço, através de uma palavra. Esse tipo de visão, sim, eu tinha e muito, até os dias de hoje. Claro, tem pessoas mais extravagantes do que eu, com certeza. Eu ainda sou um pouco fechado. Eu acredito assim, que o Espírito Santo já não fez mais através de mim, vamos dizer assim, vai abrir um leque aqui também, tá? Até por causa da minha, né, vamos dizer assim, extravagância, que é
pouquinha, eu me controlo muito, né? Eu tenho muitas vezes dificuldade assim, de deixar rolar aquilo que muitas vezes vem na cabeça, né? A gente está ali ministrando canções ali, tem momentos que me dá vontade de jogar as baquetas, me jogar no chão e dizer, Espírito Santo, vem e faz o que tu quer, né? Mas eu preciso, pelo momento, são várias situações, são várias coisas que nos levam assim, a entrar profundamente nesse rio ou não. Então eu, que sou um pouco, né, não sou tão extravagante assim, vou até um certo nível. É um culto racional. Eu me permito ir até ali, né? Eu me permito. Mas tem pessoas que realmente, elas deitam, elas rolam, pessoas, elas riem bastante, né? É aquela unção que vem sobre a pessoa ali, tu quer falar, vai lá. Senão tu vai esquecer. Irmãos, eu creio que a gente tem que entender algo, né? O Gui relacionou isso agora, mas a gente dá o gancho para os dois, né? Vamos lá. O Espírito Santo, primeiro tu está adorando o Senhor, o Espírito Santo vem com esse termo, como o Gui falou, né? Aquela unção que na hora tu fica, dependendo, como o irmão Paulo está falando, da maneira que tu for, tu vai transparecer, né? Beleza, meus irmãos. Isso é a consequência, é apenas a consequência, que é tremenda, é glorioso, do que Deus está ministrando no teu interior, no teu espírito, né? Tu é espiritual, tem que ter espiritual e corpo, né? Deus ministrou aquela verdade, aquela revelação no teu espírito, a tua alma, as emoções, tu fica alegre e o teu corpo muitas vezes não resiste e tu tá querendo permanecer naquele ambiente, naquela unção, naquilo que Deus está ministrando sobre a tua vida, aquela capacitação que está vindo, né? E o que acontece? Aquilo ali é tão maravilhoso, tão gostoso e Deus está ministrando ali, está ministrando e tu vai recebendo, pessoas choram, pessoas gritam, né? O falar em línguas, né? A pessoa começa a falar em línguas, levanta as mãos, beleza, a gente pode, se o Gui depois quiser, a gente pode caminhar um pouco mais sobre isso aí, mas isso aí é o dom, que eu creio que seja, a capacitação em si, a unção. Aí nós temos que ir lá para Isaías 61, o Espírito Santo sobre mim ungiu para. Então aquela coisa assim, eu me enchi aqui na oração, sentia, me arrepiei toda a cabeça, os pés escorreu lágrima. E não foi só algo, foi realmente o Espírito Santo. Vou para casa, outro dia, há uma oportunidade de falar de Jesus, oportunidade de orar por alguém, pois não vejo alguém na oração, rapaz. E sentir aquilo que eu senti de novo. Aí, meu irmão, tu não está entendendo que o Espírito Santo está sobre a nossa vida para uma missão. E ele nos ungiu para cumprir essa missão. Então, tudo que nós recebemos de Deus não é para parar em nós, é para fluir através de nós. E aí, como o irmão Claudio falou, ele usou o exemplo da vida dele. Eu tinha uma visão com Deus, várias visões de Deus na minha vida, num culto, numa oração. Quando eu vi o que aconteceu, foi para eu ser bênção na vida de outro. Né? Foi para que o outro, né, irmão? Para que o outro recebesse. Então o dom, ele é o quê? O dom, ele é para outro ser abençoado, né? Eu não tenho um dom para mim, eu tenho um dom para passar, né? O Espírito Santo me traz essa capacitação, esse dom, né? Podemos caminhar para ir jogando? Vamos lá. Por exemplo, o falar em línguas. Vou falar em línguas. Falar em línguas que depois a gente pode trazer uma referência aqui e dizer que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, né? E tem base bíblica. Então o que acontece? O falar em línguas, primeiramente, quando eu falo a língua dos anjos, eu estou edificando a mim. É a mim que eu estou edificando. É o que a palavra me diz. Amém? Porém, eu estou falando em línguas aqui, a língua dos anjos. Né? Estou no mistério. O que acontece? O irmão Cláudio, o Espírito Santo sobre a vida dele, ele tem um dom. Ele vai interpretar o que eu estou falando. E isso já não é, isso já é a manifestação do dom. O irmão Cláudio está manifestando o dom, está interpretando os mistérios que eu estou falando com Deus. E daí a igreja vai ser edificada. A igreja vai receber isso. Por exemplo, o exemplo do dom. Eu tive uma visão para a minha vida. Glória a Deus, e os anjos, querubim e tudo mais. Glória a Deus. Mas que aplicação isso vai ter na tua vida? Vai ter alguma aplicação. Houve a manifestação do dom, mas vai ter uma aplicação. É por um motivo. É por um motivo. É por um propósito. Não foi à toa que Deus demonstrou o Gabriel. Não foi à toa. Então o Espírito Santo ele age com os dons para um propósito. Então o Espírito do Senhor está sobre mim para... E vamos lá, Joel 2,28. E no último dia derramarei do meu Espírito. E os vossos filhos profetizarão. Vão profetizar para outros.
E vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, o Espírito Santo derramado, a unção está sobre a minha vida. Sempre para, o propósito, o motivo. Isso é o dom. Então, aquela coisa que pode virar um mortal na oração, no culto. Meu, glória a Deus, irmão. Glória, nós amamos isso. Só que vai ter que ter um propósito. Algo vai ter que acontecer. Lição de casa, então, você achar na Bíblia um momento em que Deus deu uma visão para alguém e o pessoal disse, que legal, não aconteceu nada. Alguém pode falar, não, mas Paulo, ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas que são inefáveis ao homem saber. Pelo amor de Deus, eu acho que Paulo, alguma coisinha ou outra... Ele escreveu 700 cartas. Deu a terça parte do Testamento. E mesmo assim foi né? Porque quando ele fala e vi coisas inefáveis ao homem proferir, poxa, para mim, que viajo bastante, abre um leque, poxa, né? Aquela esperança, né? O que ele viu lá, né? O que Deus mostrou para ele lá. Então, de certa forma, foi para. Né? O grande problema, eu como sempre falo, né, a pessoas, quando sempre estamos com a palavra, eu sempre falo a nível da igreja. Porque no meu entendimento, infelizmente, quando a Bíblia fala da grande apostasia, a gente vê pessoas dentro, né, do nosso meio apostatando da fé muitas vezes por falta de conhecimento. Então eu sempre falo a nível de igreja, nós precisamos entender. Tem pessoas hoje, Guilherme, que querem uma unção do Espírito Santo, querem ser batizados no Espírito Santo, querem sim ter um dom, mas como a gente falando, como ele falou aqui, não é para outros, é para mim. Eu preciso ter esse dom. A motivação é diferente. Tem pessoas frustradas hoje frustradas, porque não conseguem falar em línguas, não conseguem usufruir, vamos dizer assim, ser usadas por Deus, né, com um dom, porque infelizmente o entendimento delas não é para outros, não é para fora, é para dentro, é para mim. Pessoas frustradas, nós lidamos com pessoas aqui, nós discipulamos pessoas aqui, amém? Nós conversamos com pessoas aqui, células, fora das células, no trabalho, na rua, enfim, nós sabemos, eu sei do que eu estou falando, você sabe o que a gente está falando aqui. A pastora aí, os irmãos que trabalham com células, que conhecem, que trata a nível de discipulado, e conseguem entender o que a gente estamos falando aqui. Pessoas que são frustradas nos dias de hoje, porque a motivação delas para terem este dom, para terem essa manifestação, não é pensando no próximo, é para si mesmo. Ou seja, eu preciso falar em língua porque o irmão fala em línguas. Eu preciso, né, ter visões porque o irmão teve visões. E muitas vezes essas pessoas, a gente vai entrar aqui num lugar complicado. Nós vamos entrar aqui num lugar que vai tocar em pessoas, né? E a gente já viveu isso aí, a gente já viu essa historinha acontecer. Pessoas que não conseguem adquirir este dom, não conseguem adquirir esta unção, porque o pensamento delas é para si. Então o que elas fazem? Elas acabam mascarando um falar em línguas, porque aí vai se tornar diabólico. Meu Deus, a gente já vai falar aqui de possessão, mas não vamos entrar nesse barco, né? Mas tem pessoas que realmente não conseguem ter essa visão, essa unção da parte do Espírito Santo, porque elas estão pensando nelas. E elas vão mascarar falar em línguas, elas vão mascarar um sorriso, né? Aquela unção do sorriso que a gente vê muitas vezes, essa manifestação, elas vão mascarar, mas na realidade é elas que estão fazendo. Dá para ir mais perto. Nem aí. Para ir mais perto, um sonho. Um sonho, irmão, eu tive um sonho contigo. Meu Deus, a pessoa tirou lá da internet. A internet hoje, enfim, ela é um caminho muito vasto, né? Ela abre leques aí, então tem pessoas que vão lá na internet, tirando coisas de lá para que se querer, né, passar por aquilo que não é. Não conhece a nível, né, bíblico, não conhece o nível que o Espírito Santo está trabalhando hoje. Eu preciso entender. Quer falar em línguas, quer ser batizado no Espírito Santo, quer ser usado pelo Espírito Santo em todas as áreas, tu precisa entender, meu irmão, nós precisamos entender que é para outro. É para outro, não é para mim, não. Não é para mim. Como o nosso pastor diz, né, nós não somos chamados a ser uma barragem, mas o rio tem que fluir. Tem que andar, não é para ficar estagnado. Exatamente, as pessoas precisam entender isso aí, não vou nem me estender muito aí, porque a gente tem um caminhar longo aí
Então a gente sabe o que acontece, mas assim, meu irmão, não consegue falar em línguas, não foi batizado no Espírito Santo, Deus não está te usando ainda como, vamos dizer assim, tu gostaria de ser usado. Procura entender aí, né, a tua motivação. Isso aqui não é um jugo que estamos largando sobre você, não é, a gente está dando aqui, né, uma direção. Procura entender aí, né, qual é a tua motivação. Infelizmente a gente viu pessoas mascarar um agir do Espírito Santo. Onde é que elas estão hoje? Infelizmente sendo usado por Satanás aí fora, porque mascararam algo que não era. E aí daquele, né, que disser, assim diz o Senhor, se o Senhor não disse. Isso é muito forte. Vai lá. Não, e aí é importante, aí a gente vai, né, passa por esse processo, a gente tem que passar por esse processo, né, a gente avaliar nossas motivações, inclusive, e aí deixar o agir do Espírito Santo realmente acontecer, que é para nós transicionarmos, né? Então, mais importante do que você falar em línguas é você transicionar a tua mente, o teu coração para viver o propósito de Deus e não a tua própria vontade. E só isso, por si só, já vai ser um agir do Espírito Santo tamanho, tremendo, né? Então, eu meio que botei a carroça na frente dos bois aqui, não dá só um... Eu acho que vocês têm referências aí sobre o batismo do Espírito Santo, só para nós falar. O que é o batismo do Espírito Santo? O que é o batismo do Espírito Santo? Vai lá, cara. Na Bíblia? O batismo no Espírito Santo é uma capacitação. Ele é uma capacitação na minha vida, eu ser batizado. A gente precisa entender que muitos acham que, poxa, eu me converti, eu fui batizado no Espírito Santo. Não, tem diferenças, né? Eu me converti, eu vim até a igreja, eu ouvi uma palavra, eu gostei da palavra que eu ouvi, é uma coisa. Mas o Espírito Santo já está trabalhando. Agora, ser batizado com o Espírito Santo é totalmente diferente, né? Atos 2 mostra exatamente ali a capacitação que o próprio Espírito Santo, que o próprio Jesus, né, derrama sobre a igreja ali, derramando do seu Espírito, e a partir dali uma capacitação a mais. Pedro vai e prega, uma pregação de Pedro deu 3 mil pessoas, né? Tu imagina, antes disso aí ele pregou 3 mil vezes, não é uma. É um exemplo, né, vamos colocar assim, mas o batismo no Espírito Santo, com referência a Atos capítulo 2, começou a igreja ali, a gente consegue entender aquela capacitação, porque a Bíblia diz que pessoas de vários lugares estavam ali, e quando o batismo veio sobre eles, eu acredito que o batismo no Espírito Santo, ele capacita, ele ali, exatamente isso, eles foram capacitados para falar em outras línguas. É diferente de 1 Coríntios lá, esse batismo, né? Quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, porque, amém? Você entender, a gente precisa entender isso aí. Aqui, Atos capítulo 2, eles foram capacitados para falar em outras línguas, vamos dizer assim, a nível de país, um exemplo, de nação, né? Eles foram capacitados para isso. Então, o batismo no Espírito Santo, Atos 2 para mim é uma capacitação. A gente já vem falando isso aí, né? É uma capacitação para ser aquilo que eu não seria sem o batismo. Então, a referência que a gente tem de batismo no Espírito Santo é essa de Atos. Esse termo Atos batismo no dá Espírito Santo para ser assim. E Atos 2. tem uma outra referência. Tem aqui, ó. Tá, o Atos 2 que o Cláudio falou, né? Ó, Atos 19. Atos 19, meu irmão, abre aí. E sucedeu que enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados? Então eles lhe disseram: do batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então a gente vê que o batismo do Espírito Santo, né, pelo menos aqui, Atos 19, está querendo dizer, até o versículo 6, que, né, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então a gente vê que o falar em línguas, ele é a evidência, né, o selo do Espírito Santo. Pelo menos, talvez, há algumas outras linhas teológicas, mas a que nós cremos e que Atos nos dá referência, esse falar em línguas,
é o selo. Não que, como o irmão Cláudio falou, não, a pessoa não fala em línguas, mas o Espírito Santo está na vida dela, né? Porque é o fruto do Espírito, né? Isso que vai comprovar, né? Se a pessoa é o Espírito Santo habita nela, mas o selo, o batismo, né? Essa capacitação, e algo que o irmão Cláudio falou é algo tremendo, né? Porque o falar em línguas, a língua dos anjos, eu falo a Deus, né? Então falar em línguas é uma ferramenta para minha edificação. Eu quero vencer a carne, né? Tô carnalzão, tu sabe, o próximo tá fácil. Oração, palavra, consagração, falar em línguas, mas eu tenho que sentir um arrepio. Tu já foi batizado, o Espírito Santo tá aí, deixa fluir, começa a falar. Não precisa tu gritar, não precisa espernear no teu trabalho, na rua, vai falando. Então, primeiramente, ele vem esse instrumento de edificação. Ele é o selo, do enchimento do Espírito, né, na nossa vida, né? Essa capacitação, e ele é primeiramente a ferramenta de edificação pessoal nossa, e como o irmão Cláudio falou, lá em Atos 2, né, está dizendo bem assim, ó, e correndo aquela voz juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E depois no 10 ele diz assim, ó, 9, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponta e Ásia. Então, o que acontece? A igreja ali, as pessoas que estavam unidas foram cheias do Espírito Santo, né? O Espírito Santo veio, a evidência foi falar em línguas, muitos deles falando em línguas de outras nações, e aquilo ali agora já não era uma ferramenta de um instrumento pessoal de edificação, já foi uma manifestação do dom para que outros sejam impactados, porque isso impactou. E esse falar em línguas de outras nações, vamos dar um exemplo para nossa época. Por exemplo, digamos que lá alguém começou a falar alemão, e tinha uns alemãos que estavam lá na área. Aí quando veio, cara, tem que ter os alemãos, senão o cara está glorificando a Deus e na nossa língua, mas será que é alemão? Não, mas pela fisionomia dele, não é, mas que coisa, e aí o outro, não, aí, né, chegou um japonês lá, não, mas ele não tá falando na minha língua também, tem outro lá, ó, meu Deus, está glorificando a Deus, para que tá vendo? Quando vem abrir a oportunidade para quê? Que Deus é esse, que isso está acontecendo? Aí vem o Pedro e, né, traz aquela pregação poderosa, né? Então, ele é um instrumento de edificação e um instrumento de uma manifestação poderosa de Deus, a qual eu posso evangelizar, a qual eu posso, né, posso dar mais um exemplo? Pastor Luciano Subirá, é interessante dar uma referência, você procure o pastor Luciano Subirá, batismo com o Espírito Santo. Já deixando um gancho aqui, no final a gente vai dar algumas referências, né? Ele conta a história de um pastor que há muito tempo ele trabalhava, os pastores trabalhavam em serviços gerais nas casas, assim, acontecia um problema, ele era tipo um faz-tudo, chamavam ele. E ele estava ali nos primórdios do ministério, esse pastor, né? E ele levava uma Bíblia, e em cada lugar que ele chegava, acontecesse uma oportunidade de orar pela pessoa e falar de Jesus, perguntar se a pessoa desejava oração. E disse que esse pastor chegou na casa de um hebreu, um judeu, né? E nisso ele fez o trabalho lá, agradeceu, e na hora que ele foi falar, o judeu, não, vem orar nesse nome do teu Jesus aí, que para nós ele não é Deus. E aí na hora que aquele pastor deu a sabedoria para ele, tá, mas ele não acredita no Jesus Cristo, filho de Deus, mas ele acredita no Deus do Antigo Testamento. E aí esse pastor então deixa orar no nome do Deus do Antigo Testamento, que nós dois acreditamos. E diz que na hora que eles foram orar, esse pastor sentiu aquela vontade de falar em línguas e ele milésimo as pessoas, mas como é que eu vou falar em línguas? O senhor já nem crê que Jesus é filho de Deus. E diz que ele foi orar de novo o Espírito Santo, naquele milésimos segundos, direcionando ele, quando veio, então tá, seja o que tu quiser, Senhor. Diz que começou a falar em línguas. E aí na hora que ele abre o olho, aquele senhor estava em lágrimas. E perguntou, tu sabia o meu idioma? Que escola foi essa que te ensinou? E ele estranhou, né? Mas como assim? Né? E ele, não, porque tudo que tu falou é o idioma da minha nação. E tu glorificou o Deus do Antigo Testamento. Ali, a mesma coisa que com Pedro. Deu a oportunidade dele pregar. Aí ele começou, de Gênesis até Cristo. Que tremendo, né? Olha Deus. Cara, então, deixa eu ver se eu peguei a ideia de você. Então, o batismo, então o Espírito Santo vem sobre nós, né, como a gente está conversando desde o começo, nos capacita para um propósito. Isso acontece na vida de quem Deus quer usar, né, essa capacitação, né, a unção. E quem tem uma vida com Deus e reconhece o Espírito Santo e honra o Espírito Santo, mantém essa unção e pode desenvolver o seu ministério em Cristo. Né? Certo aí?
E o batismo, e o que a gente chama de batismo do Espírito Santo, essa referência que vem da palavra, é um evento específico, uma forma do Espírito Santo se manifestar essa capacitação. É uma forma. É uma das formas, mas ela vem ser um selo, né? Por exemplo, aqui, ó, quando Paulo chega em Éfeso, ele pergunta, né? Vocês receberam o Espírito Santo? Então, desde na igreja do primeiro século, lá com os apóstolos, a evidência da pessoa ela ser cheia do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo habitar, né? Ela ter um relacionamento, ia ter evidência do falar em línguas. Entendeu? Pelo menos é que Atos está dizendo. Claro. Como a gente disse, né? A pessoa entregou a vida a Cristo, o Espírito Santo está ali. Só que já está operando. A morada, a habitação para nós, segundo o Atos está nos dizendo, esse batismo, falar em línguas, vem ser a evidência. Entendeu? A testificação, juntamente com os frutos. Né? Nós não podemos dizer, há igrejas, há ministérios aí que eles não seguem essa linha, né? Como uma nomenclatura humana, né? O pentecostal, que eles não dão essa evidência, liberdade, né? Mas o caráter e os frutos que eles apresentam, não tem como tu dizer que não são pessoas que o Espírito Santo habita nelas e que elas têm o relacionamento com o Espírito Santo, né? Mas nós entendemos que a testificação e o selo, né, do Espírito Santo habitando, a pessoa tendo um relacionamento com ele sendo cheia, é o falar em línguas, né? Atos capítulo 10 também fala não da conversão, né? Mas eu acredito aqui, Atos 10, 44, no batismo do Espírito Santo, sim, sobre a vida de Cornélio. Se nós analisarmos lá no começo, a Bíblia diz que Deus se agradou das esmolas de Cornélio. Cornélio era um centurião, ele era um soldado romano, ele era uma autoridade. Mesmo sendo uma autoridade com os deuses de Roma, a Bíblia diz que Deus se agradou das esmolas, ou seja, se agradou daquilo que ele fazia para o próximo. Eu vejo ali o Espírito Santo já trabalhando em Cornélio. Só que em Atos capítulo, lá no começo, né? Agora aqui em Atos capítulo 10, no versículo 44, a Bíblia diz que quando Pedro, eu não vou nem lá atrás nas visões ali para nós não estender, mas a Bíblia diz que quando Pedro começou a falar na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos. Muitos atestam que aqui não houve um batismo do Espírito Santo, uma unção, uma capacitação, mas eu vejo que já. Porque lá quando Cornélio começava a trabalhar e ajudar pessoas, eu já vi o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Porque ninguém faz isso aí se o Espírito Santo não estiver, né, trabalhando na pessoa. Mas aqui 44, versículo 44, e Pedro falava, então o Espírito Santo caiu sobre todos. Eu vejo aqui o batismo do Espírito Santo, sim. A mesma no 19,6, e impondo-lhes Paulo das mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. O mesmo acontecimento. E, né, aí fala, né? E falavam em línguas e profetizavam. E agora eu coloco na mão de vocês o rojão, então. Eu preciso do batismo do Espírito Santo. Com certeza. Eu preciso desse batismo, a igreja precisa desse batismo, porque como nós já falamos aqui, é uma capacitação a mais. Eu tenho o Espírito Santo, sim, eu penso em Deus, eu penso no bem ao próximo, penso, né, eu tenho sim esse relacionamento assim para essa vida que seja mais para mim, mas pensando nos outros, sim, o Espírito Santo trabalhando ali. Agora, para eu fazer algo que eu vejo que hoje eu não consigo, eu preciso sim dessa capacitação, ou seja, eu preciso desse batismo no Espírito Santo. Eu preciso, né, de um empoderamento, eu preciso de algo a mais, porque a gente está falando aqui de níveis, né? Eu me converto, eu ouço uma palavra, a palavra toca no meu coração, mas a gente vem andando. Quantas pessoas hoje que estão aí pregando a palavra de Deus, sendo usada tremendamente por Deus, estão aí porque foram batizados no Espírito Santo, tiveram um empoderamento a mais. Pessoas aí, hoje ainda estava vendo um pastor, Deus usando ele em sinais ali, realmente curando pessoas. Poxa, para a gente chegar nesse nível, eu acredito sim, eu sou pentecostal, acredito sim que precisamos do batismo no Espírito Santo para esse desenvolvimento. É como eu falei aqui, vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Pessoas hoje que têm sonhos, pessoas hoje que querem sim serem usadas por Deus, sim, mas não conseguem o batismo no Espírito Santo, não conseguem ir a um nível mais elevado com Deus através do Espírito, porque elas pensam só em si. Se elas pensassem um pouquinho mais no próximo, eu acho que o Espírito Santo, eu tenho certeza, né, ia desse brecha para isso, o Espírito Santo ia vir sobre elas assim, de uma maneira poderosíssima e viria assim o batismo do Espírito Santo, e certamente
certamente ela passaria, vou usar esse exemplo, passaria a um nível mais elevado para ser usada por Deus. É o que eu vejo na minha visão, né? Claro. Pentecostal, sim, Raiz. que eu preciso sim, raiz, que eu preciso sim do batismo do Espírito Santo. Todos precisam, na minha opinião. Vou jogar aí. Todos precisam desse batismo e mais, todos precisam ansiar por esse batismo. Mas entendendo que é para outro, não é para mim. O problema da igreja hoje, de muitos na igreja hoje, eu estou falando a nível de pessoa, é que o Guilherme está louco para falar, mas segura a onda aí. Tem pessoas que elas querem apenas ter bênção. Muitos dentro da igreja hoje, e muitas igrejas hoje, falando de pessoas, elas querem ter bênção, mas elas não querem ser bênção. Elas querem fazer e ser o oposto que Jesus foi. Jesus veio para servir e não para ser servido. Tem pessoas que realmente, né, querem bênçãos para si, querem dons para si, para mostrar para outras pessoas que têm. A motivação é totalmente errada. Eu preciso desse batismo sim, para outra pessoa. Por quê? Porque o fundamento aqui é servir a outra pessoa. Eu estou aqui servindo, nós estamos aqui servindo outras pessoas. Amém? E o fundamento da igreja hoje é isso aí, é servir a sociedade. Amém. Servir aqueles que estão aí fora. Posso? Tá. Primeiro a gente vai analisar, vamos analisar a vida de Pedro. Pedro, ele nega Jesus, mas vem sobre ele o arrependimento. Jesus encontra ele voltando a pescar e Jesus confronta ele, né? Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes aquilo. A partir dali Pedro já é outro, porque em Atos nós vamos ver que Pedro assume a liderança da igreja ali, né? Ele reúne os apóstolos e os demais discípulos que caminhavam com Cristo, né? Mas até então Pedro não é o mesmo homem a partir de Atos 2. Em Atos 2 tu vê um homem ousado que numa pregação dele 3.000 vidas entregaram a vida a Cristo. Então, a partir disso a gente vê, né? Então, mas o que aconteceu em Atos 2? A pessoa meio desligada ainda, né? Atos 2, o Espírito Santo veio e qual foi a evidência? O falar em línguas como de fogo. Então, meu irmão, o batismo do Espírito Santo é imprescindível para a tua vida pessoal e para a tua vida como igreja, missão, homem ou mulher de Deus. E quero te falar algo, mas como eu recebo esse batismo? Não foque no falar em línguas, não foque no batismo. Foque no Espírito Santo, deseje intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é o dono do dom e é Ele que vai fazer fluir. Deseje o Espírito Santo. Essa pergunta que eu ia fazer. Eu ia fazer outra pergunta, que eu ia fazer não era. Essa pergunta aí, então como é que, tá, eu decidi, é legal esse batismo, gostei, maneiro, eu quero, como é que, o que eu faço? Tem um tempo de Deus um processo, né? E não tem como eu forçar. Não tem como eu. Não, o Espírito Santo vai estar aqui, mas precisa agora, valendo. O que você me diz sobre isso? Como é que eu alcanço isso? Como é que é o processo? É um processo realmente, né? Querer Cristo, participar do corpo, confiar, ter fé em Deus, é tudo um processo, realmente. Eu não vou chegar aqui, a pessoa vai chegar, poxa, os irmãos estão falando que é só ir lá e vou receber, vou ser batizado. Pode até ser, mas a gente vai falar aqui de processos. Eu entendo que o Espírito Santo, ele não pula processo, ele não dá um passo além, a gente precisa ser treinado sim. E eu vejo que para eu ser batizado, é essa a pergunta? Uhum. Para eu ser batizado, para aquele irmão ser batizado, ele precisa renunciar. Ele precisa vir por um princípio que é renúncia. Mateus 14, 26, se não me falha a memória, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então me siga. Jesus não está falando aqui, aquele que quer vir após mim tem que falar bem, tem que cantar bem, tem que tocar um instrumento, tem que ter um poder de oratória muito bom. Não. Jesus está falando aqui, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para eu ser batizado no Espírito Santo, uma das questões, uma das etapas, vamos dizer assim, é renunciar a mim mesmo. É um processo. Renunciar, ter fé, né? Desejar muito a Deus, ter um nível de intimidade com Ele muito elevado, querer estar com Ele, entender quem é Ele, entender quem é o Espírito Santo, querer estar com Ele. Mas hoje, infelizmente, muitos querem ser batizados, ser batizados no Espírito Santo, mas eles estão mais ligados no videogame, né? Eles estão mais ligados no futebol. Infelizmente, não estou jogando um jogo aqui, mas eu falo a nível da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que se tu perguntar aí o que está escrito João 13,16, não sabe, cara. Aí tu pergunta, sabe, quem foi o último campeão da Libertadores, o cara sabe tudo. Eu não sei, olha. Sabe, tá me entendendo?
Isso eu estou falando a nível da igreja, tem pessoas que querem, mas não conseguem ter por causa disso. Essa cultura, né, maldita que o mundo sustenta hoje, para os jovens hoje ali, não sabem, João 3,16, vamos dizer assim, Salmo 91, né, não sabe que Jesus morreu numa cruz, vai perguntar lá o nome de um discípulo, não sabe. Mas eles conhecem, né, o personagem de todos os X-Men. E aí chegam em uma reunião e querem que o Espírito Santo trabalhe. A sensação das redes sociais. Exatamente, e não é dessa forma. O Espírito Santo ele vai além disso. É compromisso mesmo. Posso? Eu faço as palavras do irmão Cláudio as minhas, mas eu vou resumir né, tudo que ele falou, porque é tudo isso. Eu vou resumir numa palavra, meus irmãos. Entrega. Entrega. Eu resumo nisso. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Se entregue ao Espírito Santo. Não ao dom, mas ao Espírito Santo. Eu vou contar para você, eu conheço uma irmã que no primeiro dia de culto que ela veio, ela foi batizada com o Espírito Santo. A igreja não era aqui, a igreja era na Maximiliano Marinho. Mas por que ela foi batizada com o Espírito Santo já no primeiro culto? Entrega, porque a palavra diz que um coração contrito, um coração quebrantado do Senhor não resiste. O quanto você se entrega é o quanto Deus vai derramar. Né? A graça está aí, o Espírito, os dons e tudo demais é graça, é favor não merecido. Há um preço que nós temos que pagar, há um preço, só que o preço se torna a consequência, a resposta dessa graça. E como é que eu respondo e como é que eu tenho acesso? É me entregar. Deus me ama, mas como é que eu uso do amor de Deus? Me entregando esse amor. O Espírito Santo quer me ministrar dons e quer me encher dele, mas como é que eu vou viver isso? Me entregando. Eu creio que daí a gente dá um gancho à live passada. Como é que eu sou batizado com o Espírito Santo? Como é que eu me... Primeiro, se entrega ao Espírito Santo. Como é que vai se entregar? Vou te dar uma dica. Agora de noite, tu entra no teu quarto, fecha a porta e diz: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero mais de ti. Meu irmão, algo vai acontecer. Eu creio que em nome de Jesus, as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, se não são. Coloca para fora a porcaria que tem que ser colocado, né? Aí essa esse história arrependimento, Exatamente, não adianta mascarar. Não adianta mascarar, não. O batismo do Espírito Santo, de certa forma, ele vem após o batismo do arrependimento. Com certeza. Se estiver orgulhoso com o teu pecado, apegado ao teu pecado, não vai lá. Cláudio, só dá esse gancho lá. Aí eu pego o Pedro de novo. Jesus encontra Pedro na praia e Jesus confronta Pedro. Após aquele encontro de Jesus com Pedro, Pedro não é mais o mesmo. Houve um arrependimento, porque os frutos se apresentam. Pedro assume a liderança da igreja, como eu falei, ele começa a juntar os discípulos e os demais. Há uma mudança, só que quando Pedro é batizado com o Espírito Santo, que é consequência desse arrependimento, ele é outro homem que com uma pregação 3.000 pessoas se convertem. E eu volto a dizer, entrega, porque se eu me entrego, eu permito que o arrependimento cresça no meu coração. Se eu me entrego, eu permito que primeiro haja o quebrantamento e a mudança de caráter. Tudo é entrega. Eu me entregar e dizer: Jesus, não há portas na minha vida que estão fechadas para ti. Todas as portas da minha vida estão abertas. Aí o Senhor entra na nossa casa e o Espírito Santo vem com tudo e faz a festa. Nós sabemos disso, né? Nós trabalhamos com um processo, né, no nosso ministério, na nossa comunidade, né? Que é o encontro face a face. O encontro face a face é tremendo, né? Você que não fez, faça. Porque ele é em 3 dias uma oportunidade de viver esse processo. Maravilhoso. Amém. Então agora nós vamos se encaminhando para a finaleira, já passamos da hora, faz horas, mas nós vamos terminar um dia desses. Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa, ele é Deus Todo-Poderoso, né? Ele é essa pessoa maravilhosa que nos acompanha, que Cristo enviou como nosso Consolador. Ele tem o poder de operar maravilhas, sim, milagres, sim, coisas vistosas, sim, mas a maior agir dele é no nosso interior, né, em nós mudarmos o nosso coração, nos convertermos de fato a Cristo. Né? Ele opera para que nós venhamos entender as Escrituras, para que nós venhamos receber a revelação de quem Deus é. Ele opera para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Ele, de certa forma, é o intermediário. Nós precisamos dele, precisamos do seu agir, precisamos do seu mover, precisamos que ele esteja conosco todo o tempo, e ele promete estar. Além disso, há o batismo do Espírito Santo, que é uma capacitação, que é uma unção além, né, e é selado pelo falar em línguas. Nós precisamos desse batismo
no Espírito Santo, todos os grandes homens de Deus que vieram após Cristo, os apóstolos, de certa forma, nós podemos dizer que eles passaram por esse processo, né? O próprio Pentecostes, que dá o nome da igreja pentecostal, vem nesse sentido, para que nós sejamos capacitados. Uma vez capacitados com esse batismo do Espírito Santo, nós agora podemos fazer obras tremendas que antes não podíamos, né? Nós entendemos essa capacitação, e se você ficou apaixonado por isso, como nós somos, como nós ensinamos a ser também, o caminho para chegar a isso é a conversão do nosso coração, é o arrependimento dos nossos pecados, é nós nos achegarmos a Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que morreu por causa do nosso pecado, é nós entendermos que nós precisamos largar essa velha vida e decidir ter uma vida com Deus. E então o Espírito Santo vai passar a operar nas nossas vidas, vai passar a fazer com que tudo passe a conspirar a nosso favor, e nós vamos ter uma intimidade com Deus tamanha que o Espírito Santo vai começar a poder nos usar com uma confiança da parte de Deus, e aí entra a unção, e nós vamos nos tornar ungidos de Deus, ao ponto que a intimidade vai ser tamanha, que o desejo, nossa fome, a nossa sede por Deus vai ser tamanha, que Deus vai liberar uma unção diferenciada, que é esse batismo do Espírito Santo, e nós vamos poder exercer o nosso ministério através do Espírito Santo para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, para abençoar a igreja, para levar vidas a Cristo. E parte dessa unção é o amor por vidas, né? É nós sentirmos por pessoas aquilo que Deus sente, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E toda essa unção, todo esse mover, todo esse agir de Deus, essa capacitação é para nós fazermos as mesmas obras que Cristo fez e fazê-las maior. Então nós teremos que, se nós tentarmos ir para um lado que Cristo não foi, nós não estamos fazendo a mesma obra, portanto o Espírito Santo não é responsável. Amém? Então eu deixo essa mensagem para nós encerrarmos. Nós queremos falar e conversar muito mais, mas o tempo já estourou, nós vamos ter outras oportunidades. Então esse é o convite dessa noite, eu imagino, que nós venhamos desejar por mais do agir do Espírito Santo, desejar conhecer Ele mais profundamente e desejar ter a intenção de realmente nos entregarmos, abrir o nosso coração para o agir. Amém? Vocês querem adicionar alguma coisa antes de nós orarmos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: pois o que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala a Deus, pois ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. Não tem coisa melhor, né, para o cristão realmente falar com Deus em mistérios. Tem coisas que Deus nos usa hoje, usa muitas pessoas nos dias de hoje, aconteceu comigo várias vezes, de realmente eu chegar para Deus, né, em oração e perguntar como, né, eu fiz aquilo, sendo que eu nunca parei para analisar aquilo. Como eu falei daquela maneira para aquela pessoa, sendo que eu nunca parei para analisar a vida daquela pessoa. Como eu fui capaz de ajudar aquela pessoa dessa forma, Senhor. Me veio esse versículo na mente. Quem fala em outras línguas fala a Deus, não fala a homens. E o que é mais importante, fala em mistério. Quando nós falamos em línguas, Deus está ministrando através, né, do seu Espírito aos nossos corações, né? Segredos que estavam ali escondidos há séculos passam a fazer parte, né, da nossa vida, porque nós estamos falando em mistérios com Ele, e o nosso espírito, né, a nossa alma, o nosso corpo, todo o nosso eu vai tendo um crescimento poderosíssimo. Por quê? Porque eu estou falando em segredo com Deus. Quando eu falo em segredo com Deus, Ele traz os seus mistérios até a mim. Amém? Amém. Nós precisamos disso, então nós precisamos da revelação de quem Cristo é, primeiramente, e tantas outras coisas que vão nortear a nossa vida. Amém? Então agora nós vamos estar orando, encerrando essa live, mas eu convido que você deixe aí seu comentário, que Deus falou com você, né? O chat, depois que a live encerra, ele continua aí para você compartilhar o que Deus fez. Amém? Então vamos orar, para você orar aí na sua casa, onde você estiver. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença. Nós reconhecemos, acima de tudo, que a Tua presença estava sobre nós, está nesse lugar. Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que é ministrar a Tua palavra, pela oportunidade, Senhor, que é fazer a Tua vontade.
Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou e o Teu amor está alcançando cada pessoa que está agora assistindo a essa live, que está sendo ministrado. Pai, nós Te pedimos, continua fazendo a Tua vontade em nós, continua se manifestando no nosso meio, em meio à Tua igreja, nas nossas casas, Senhor, em meio à nossa família, que é a nossa primeira igreja. Nós queremos dar a Ti, Senhor, liberdade para que Tu faça toda a Tua vontade, para que Tu ministres sobre nós, para que o nosso coração venha a ser moldado, venha a ser levado, Senhor, a uma intimidade contigo. Pai, que nesses dias nós venhamos viver muitos momentos de intimidade com o Teu Espírito Santo, nós possamos ouvir a Tua voz com clareza, Senhor, e ser revelados do futuro que Tu tem para nós, o futuro que não está ligado a um tempo, mas está ligado a um propósito, está ligado, Senhor, a um processo, e o Teu Espírito Santo vai nos guiar nesse processo. Nós cremos e nós clamamos, nos guia nesse processo. Pai, abençoa a vida de cada irmão que estava assistindo, que eles venham provar de muito mais do Teu agir, de muito mais do Teu mover, eles venham Te conhecer mais profundamente, e no fim, Senhor, o Teu nome venha a ser exaltado, o Teu nome venha a estar acima de todas as coisas, Tu venha a ser o centro, Tu venha a ser o alvo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, tenha uma boa noite, continue sendo ministrado por esta palavra, ruminando o que a gente conversou hoje. Eu sei que nós vamos ser muito mais ministrados quanto a isso ainda, e nos vemos no próximo à mesa. Deus abençoe. Amém.